Olá, galerinha, boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 23/10, chegamos no nosso último dia da semana. E como hoje é sexta-feira, a prof sabe que vocês já estão super cansados de tantas atividades ao longo de toda a semana, né? Mas nós temos algumas coisinhas para finalizar e algumas propostas de atividade para fazer, certo? A prof também sabe que esse é o momento que as famílias, final de semana, aproveitam para colocar as atividades em dia, né? Então, a prof sempre procura dar uma atividadezinha mais tranquila na sexta-feira, para que vocês possam colocar aquilo que está atrasado em dia e não fique acumulando muitas atividades, certo? Então, a gente vai iniciar com o nosso livrinho de língua portuguesa. Então, a gente inicia aí com língua portuguesa. O recadinho tradicional, procura o cantinho aí bem tranquilo, uma boa garrafinha com água, um copinho, né? Faz pipi, se ajeita todo e volta aqui, certo? Que a gente vai conferir agora o nosso calendário, joia? Ontem foi quinta-feira, então hoje, como a prof já falou, é sexta-feira, tá? Sexta-feira. Ontem foi dia 22, hoje é dia 23/10/2020. Estamos quase, ó, 23 já, ó. Quanto que falta do 23 agora para chegar lá no dia 31? Quanto que tá faltando? Quero ver quem é que vai descobrir aí, quanto que tá faltando, certo? Então, agora, galerinha, a gente vai trabalhar lá, vamos corrigir a atividade da página 75 e depois a prof vai passar como atividade para vocês hoje a página 76 e 77, tá certo? Para que vocês realizem como atividade na tarde de hoje, joia? Matemática, a prof não vai dar atividade do livro, tá? Matemática não vai ter atividade do livro, que a prof preparou uns desafios para vocês, para a gente treinar bem a questão de medida de comprimento e medida de massa. A prof amou a criatividade de vocês ontem na produção da balança lá com o cabide. Foi super bacana. Estão de parabéns, tá? Então, vamos lá, galerinha. Vamos corrigir as atividades de português para a gente se orientar. Então, olha lá. A gente estudou do campo para a pintura, né? Fizeram uma pintura aí de um burrinho bem lindo para a gente, ó. Que lindo, né? Quem fez essa pintura foi a Anita Malfatti, burrinho correndo em 1909, há muitos e muitos anos passado, né? Lá no passado, olha lá. Ela desenhou um burrinho, olha lá que lindo, né? Observe abaixo a obra da artista Anita Malfatti. Anita tinha apenas 20 anos quando reproduziu tal pintura, a partir da capa de uma revista sobre agricultura. Note que nesta tela ela usa como assinatura o seu apelido familiar, Babinha. Essa foi considerada sua primeira obra. Que lindo, né? O burrinho correndo. E aí, como sempre, a gente tem na página 75 algumas atividades para responder. Então, qual é o título dessa obra? Qual era o título? O burrinho correndo, tá? O burrinho correndo era o título da obra. Circule o ano em que a tela foi pintada. Olha lá embaixo aqui, ó. O ano que a tela foi pintada está aqui embaixo, ó. 1909 aqui, ó, bem aqui embaixo, ó. O ano que a tela foi pintada, tá? Ao observar o lugar onde o burrinho aparece, a sensação é de que o ambiente está frio, quente ou empoeirado. O que vocês acham? Olhando para a imagem, vocês acham que o clima está quente, está frio ou está empoeirado? Era uma resposta pessoal de vocês. Eu acho que está quente. Eu acho que é um lugar bem quente. Mas aí será uma resposta pessoal de vocês, né? Quais cores usadas na pintura confirmam a sua resposta? A minha resposta confirma esse tom assim do céu, mas eu acho que poderia ser também empoeirado, né? Mas esse tom do céu azul, assim, essa mata ali seca, né? Essa representação da mata seca,
para mim parece ali que é um lugar bem quente. Ou empoeirado, talvez. Eu acho, não tenho certeza. Mas você colocou aí a sua opinião, né? Apesar de serem animais distintos, o burro e o jumento têm características bem parecidas e às vezes são até confundidos. Marque X nas características do jumento que podem ser observadas no burrinho da tela. Quais são as características que a gente pode marcar aí? A força, a paciência e a agilidade, né? Essas são as características que a gente pode marcar. E por último, desculpa. O prof passou. E por último, a gente tem a número 5. Você gostou da tela? Escreva sua resposta abaixo e converse com os colegas sobre as impressões da turma. Vocês gostaram da tela? Que linda, né? Eu achei ela lindinha, tão bonitinha o burrinho. Agora, eu vou convidar vocês a pegarem um caderno de desenho, tá? Peguem agora aí o caderninho de desenho de vocês. E eu gostaria que vocês fizessem uma releitura desta obra, colocando lá um nome lá em cima da folhinha de vocês do caderno de desenho, escrevendo lá, tá? Burrinho correndo. Vocês vão escrever lá em cima da folhinha de vocês, tá? Da folhinha de caderno de vocês, de desenho. Quem não tiver o caderno de desenho pode ser em outra folha, tá? Ó, folhinha do caderno de desenho de vocês assim. Vocês vão escrever lá em cima da telinha. Burrinho correndo. Ok? Vocês vão escrever lá em cima da telinha de vocês. Acho que essa letra da prof ficou muito feia, né? Se não dá, né, prof? Fala sério. Deixa a prof arrumar. Vou fazer bem bonito aqui para vocês. Calma aí. Vocês vão escrever lá na folhinha de vocês assim. Burrinho a prof escreveu aqui embaixo, mas você pode escrever do ladinho, lembrando que tem que deixar espaço. Burrinho é uma palavra, espaço, correndo. Burrinho correndo. E aí vocês vão olhar aqui para a imagem, para essa tela, e vão se inspirar a fazer o burrinho de vocês correndo. Combinado? Essa é uma das atividades. Então, agora você congela a prof mais linda do Brasil aí na sua telinha, faz o desenho da reescrita do burrinho correndo lá no seu caderninho de desenho e depois volta aqui que eu vou falar da outra atividade. Não acabou ainda. Vai lá. Agora, galerinha, que você já fez o seu burrinho correndo e eu tô bem ansiosa para ver como que ficou esse burrinho correndo, a gente tem como proposta de atividade a página 76 e 77 para a gente finalizar esse capítulo, tá certo? O Menino Azul. Você vai realizar a leitura, tá? Desse poema, O Menino Azul, de Cecília Meirelles, tá? E depois você vai fazer aqui a atividade proposta também. E você, que aventuras viveria na companhia de um burrinho? Faça um desenho bem bonito para responder e escreva uma frase, tá? Então, a gente tem duas atividades aí, ó, bem dinâmicas. Você vai ler O Menino Azul, ativa a sua florzinha, ativa a anteninha, respira fundo, se concentra, ouve o som de cada letrinha, realiza a leitura aí bem bonito do poema O Menino Azul, tá? E aí, depois, você faz essa atividade da página 77, combinado? Então, de língua portuguesa, a gente vai fazer a atividade do burrinho correndo no caderno de desenho, uma releitura da obra da Anitta, certo? Quando você terminar, você volta aqui, porque você vai fazer a atividade da página 76 e a da página 77. Joia? Muito bem. Depois que você concluir toda a sua atividade de língua portuguesa, a professora Flávia deixou um desafio aqui para vocês. Eu vou colocar aqui e compartilhar com vocês aqui na telinha. Veja só então, galerinha. A prof preparou um desafio para você de matemática voltado ao que a gente está estudando, né? Então, olha lá o desafio. Com
balança está quebrada, seu Pedro organizou 1 quilo de frutas em cada prateleira. Então, ou seja, cada prateleira dessa daqui tem 1 quilo de frutas, certo? Eunice precisa comprar 2 quilos de frutas para fazer uma salada de frutas. Como Eunice pode escolher 2 quilos? E aí, como que ela pode escolher 2 quilos? Próximo desafio. Dona Antônia fará um jantar para 100 pessoas. De que forma ela poderá comprar arroz suficiente para o jantar a partir das seguintes opções? Considere que 1 quilo de arroz dá para servir 10 pessoas. Ó. Então, cada 1 quilo de arroz, ó, 1 quilinho desse de arroz, comem 10 pessoas. 10 pessoas comem 1 quilo de arroz. Se ela vai servir 100 pessoas, quantos quilos de arroz ela vai precisar? E aí? Quantos quilos de arroz a dona Antônia vai precisar comprar aqui? Próximo. Descubra qual das balanças está marcando a medida errada. Olha lá. Qual das balanças está marcando a medida errada? Por quê? Porque a gente sabe, né? A gente sabe que o abacaxi tem 1 quilo, a maçã 1 quilo e a perinha ou limão 1 quilo. Se eu colocar aqui um abacaxi, 2 maçãs e 4 limões, vai ter 2 quilos? E aí, qual dessas balanças aqui está marcando errado pela quantidade? É um desafio aí para você quebrar bastante a cabeça, junto com a família, pensar em quilos que a gente está falando, medidas de massa, né? O peso que as coisas têm, ó. O abacaxi tem 1 quilo, 4 maçãs tem 1 quilo, né? 4 maçãs tem 1 quilo. E olha lá, 2, 4, 6, 8 limões tem 1 quilo. Então, será que se eu pegar um abacaxi, 2 maçãs e 4 limões, vai dar 2 quilos? Ou será se eu pegar 2 abacaxi, um abacaxi e 4 maçãs, dá 2 quilos? Hã? Será? Será? Ou se eu pegar um abacaxi, tá? Um abacaxi e deixa eu ver quantos limões tem ali. Tem 3, tem 6, 7, 8. E 8 limões vai dar 2 quilos? Tá certa essa? E aí? E a outra? Um abacaxi, 3 maçãs e 5 limões. Também vai dar 2 quilos? A gente vai só marcar a descobrir qual é a balança que está marcando a medida errada. Qual balança que está marcando a medida errada? É para você brincar aí com a sua família, junto com os seus pais, né? Porque, claro, é um desafio aí difícil para você fazer sozinho. Mas para você brincar, pensar e junto com a família, também vai fazer a família pensar um pouquinho, né? Ah, mas qual será? Se o abacaxi tem 1 quilo, né? Qual a maçã que está errada aí nessa história? 2 aí já estão certas, né? O papai, a mamãe, os irmãos aí vão ajudar vocês a pensar nesse desafio, tá? Quero ver quem é que vai conseguir aí pensar nesse desafio. É difícil, não é um desafio fácil, não. É difícil, é para você pensar, ai, como que eu vou fazer? Me ajuda, mãe, me ajuda, pai. E aí a mãe vai fazendo lá junto com você, vocês vão pensando, a mãe vai falando, tá? Vamos ver, é para a gente brincar, se divertir, tá? Mas é difícil, é bem difícil, não é melzinho na chupeta, não, esses 3 desafios. É para quebrar a cuca e fazer você pensar mesmo, tá? Aqui é um desafio de medida de massa, de peso. Lembrando que a prof já falou para vocês que tudo tem um peso, né? Tudo tem uma medida que mede o quê? O comprimento, o tamanho, mas tudo também tem uma medida de massa, um peso. Ó. Quanto pesa esse livro? Se nós colocarmos na balança, né? Quanto que ele pesa? Agora, a mesma coisa aqui é quando a gente pensa nas frutinhas, ó.
O abacaxi é uma unidade só, ele está dizendo que pesa 1 quilo. Mas a maçã, 4 maçãs pesam 1 quilo. Então, quanto pesa cada maçã? Né? Quanto que pesa cada maçã? Se aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se 8 limões pesam 1 quilo, quanto que pesa cada limão? Né? Quanto que pesa cada limão, então? É isso que a gente vai pensar um pouquinho, assim, só um pouquinho. A Flávia está indo além com vocês, só para a gente ter essas reflexões assim, ó, tá? Só para que a gente já comece a pensar, né? Se 8 limões têm 1 quilo, cada limão tem que ter um peso também, né? E aí, como? Como que eu vou descobrir isso? Tá? É só para a gente fazer uma reflexão, para a gente pensar um pouquinho, para a cabecinha da gente ir um pouquinho além do que a gente ficar só naquilo que é muito convencional ali, que é a proposta que o livro traz, a prof acha muito superficial, tá? Então, só para a gente ir aprofundando um pouquinho mais sobre essa questão do peso, tá? Quanto que tem dentro de 1 quilo? Para mim chegar a 1 quilo, eu tenho que ter quanto? Eu tenho que juntar quanto? Lembra que a prof ensinou lá para vocês? Ó, lá na atividade de medir, a prof ensinou para vocês, se vocês olharem lá na trena de vocês, na treninha métrica, né, na fita métrica, ela é bem grandona, né? Mas quando ela vai marcando lá, quando ela chega em 100, eu tenho 1 metro, tá? Eu vou juntando os centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 5, 6, até chegar nos 100 centímetros, tá? Quando eu chego em 100 centímetros, eu tenho 1 metro, certo? Eu tenho 1 metro. O peso é a mesma coisa. Eu vou contando em gramas, só que na medida eu conto em centímetros, né? Eu tenho 1 centímetro, 2 centímetros, tá? Lembra lá que o livro mostrou lá pra gente isso? Deixa eu botar lá aqui para vocês verem. Aqui, ó, né? Ó. O livro mostrou aqui para vocês, ó. A palavra centímetro, a gente usa cm, centímetro, tá? Isso para medida, para a gente medir. Sempre que a gente vai medir, a gente usa conta em centímetros até chegar no metro. Então, eu vou juntando, ó. Sempre que eu junto 100 centímetros, ó, eu formo 1 metro, tá? Então, eu tenho que ir contando de 100 em 100. Depois, eu vou juntar mais 100 centímetros, eu vou ter mais 1 metro. E assim, a gente vai contando. Na medida de massa, é a mesma coisa. Só que eu não falo centímetros, eu falo gramas, né? Que é representado pelo G e pelo R, de gramas, ó. Deixa eu ver se lá o livro vai trazer isso para vocês. Essa fala. Vai assim, ó. Tá? Também se pode quantificar a massa de uma pessoa ou de um objeto usando as unidades de medida grama e quilograma, né? Então, aqui, ó, a gente pode falar que eu tenho 60 quilos ou 60 quilogramas, tá? Mas a gente também tem a grama que eu preciso juntar. Então, eu vou contando 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas, 100 gramas, né? Aí eu vou juntando 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas, 500 gramas, 600 gramas, 700, 800, 900 gramas, 1 quilo, tá? Aí eu tenho lá 1 quilo, certo? Então aqui, ó, eu vou juntar na medida 100 e eu vou ter 1 metro, tá? Eu vou juntar 900 gramas, 100 gramas, para que eu possa formar 1 quilo, tá? Então, é isso que a gente não pode... Desculpa, galerinha, eu vou agrupar 1000 gramas para que eu possa ter 1 quilo,
tá? Então, vamos lá recapitulando com a prof, tá? Quando a gente fala de medida, tá? Medida de comprimento, quando eu vou medir alguma coisa, sempre que eu vou medir, eu vou falar em centímetros, tá? Em centímetros, a gente não pode esquecer disso. Centímetros, que vai medir quantos centímetros tem, quantos metros tem. Então, sempre que eu junto, eu agrupo 100 centímetros, eu tenho 1 metro. Na medida de massa, é o contrário, né? A gente fala de grama. E sempre que eu juntar 1000 gramas, tá? 1000 gramas, eu vou ter 1 quilo, tá certo? Só para que vocês entendam, tá? Então, quando a gente pega lá o desafio que a professora Flávia está passando aqui para vocês, ó, da frutinha, tá dizendo para mim que o abacaxi, ele tem 1000 gramas. 1000 gramas, tá? Que 4 maçãs juntas, as 4 maçãs juntas têm 1000 gramas. Mas quantas gramas tem cada uma? Aí a gente tem que fazer o quê? Uma divisão, a gente vai dividir, né? Essas 1000 gramas para cada maçã. E aí a gente vai descobrir quantas gramas tem cada maçã, tá? É isso que a gente faz, certo? Para a gente poder descobrir. Mas isso a prof está passando para vocês, só para vocês ampliarem assim o conhecimento de vocês, porque o livro fala ali, mas tudo muito rapidinho, aí depois já vai para a medida de capacidade, né? E aí a prof achou assim, poxa, eles nem vão entender o que é uma coisa e o que é outra. Então, a gente não pode esquecer de medida, de medir é centímetro, tá? Então, eu preciso juntar 100 centímetros para mim ter 1 metro. Na medida de peso, que é o quilo, quanto peso as coisas têm, a gente fala grama. E aí, a gente precisa juntar 1000 gramas para poder ter 1 quilo, tá? Só para que vocês consigam compreender um pouquinho melhor. A prof vai buscar mais atividades para que a gente trabalhe isso, tá certo? Para a gente desenvolver isso. Então, vai ficar esse desafio aí super bacana para vocês fazerem. No livrinho de matemática, a gente tinha como atividade a página 63, né? Que falava assim: Rafael está comprando a massa de alguns brinquedos com a massa de algumas bolinhas. Veja abaixo o resultado da comparação. No livrinho de matemática aqui, né? Essa atividadezinha aqui que a gente estava fazendo. Lá na página 63, ó. O livrinho de matemática, tá? Na página 63, que foi os deveres, ó. Tá? Essa paginazinha aqui, ó. Aí ele falou lá, ele estava comparando, né? A massa de alguns brinquedos com a massa de algumas bolinhas. Aquela brincadeira que vocês fizeram lá do cabide, certo? A massa do carrinho é igual à massa de bolinhas? Ó, vocês percebem que a balança aqui, ela ficou igual, ó. Igual e igual. Ela não ficou uma para baixo, nenhuma para cima, né? O que você acha? A massa do carrinho é igual à massa de bolinhas? De 2 bolinhas, de 3 bolinhas ou de 4 bolinhas? O que você acha? A massa do carrinho é igual à massa de 3 bolinhas. Ou seja, tanto o carrinho quanto as bolinhas, eles têm o mesmo peso, tá? B, a massa do urso de pelúcia é igual à massa de quantas bolinhas? Quantas bolinhas tem lá no balde? 4, né? Então, ou seja, o ursinho e a bolinha, eles têm o mesmo peso. Qual é o brinquedo mais pesado? Ou seja, o que tem a maior massa? Qual será o brinquedo mais pesado ali? O que vocês acham? Tendo como base a bolinha. Se o carrinho precisou de 3 bolinhas e o urso precisou de 4 bolinhas, qual é o brinquedo mais pesado? O urso de pelúcia, né? Ele tem uma quantidade maior, ele exigiu uma quantidade maior de bolinhas, ó.
Então, significa que ele é mais pesado. Se eles tirassem uma bolinha e ali ficasse só com 3 bolinhas, eles iam perceber que o urso, né, a quantidade de bolinha não era suficiente para ficar no mesmo peso do urso. Então, o que ia acontecer? O urso ia subir e a bolinha ia baixar, tá? Desenhe no balde vazio a quantidade de bolinhas necessárias para equilibrar a balança, sabendo que a gente colocou o urso e o carrinho junto. A gente sabe que para ficar com o mesmo peso do urso, a gente precisa de 4 bolinhas. E que para ficar com o peso do carrinho, a gente precisa de 3 bolinhas. Então, o que nós fizemos? Nós juntamos, agrupamos 4 bolinhas mais 3 bolinhas. E aí, a gente ficou com quanto? 7 bolinhas, tá? Para equilibrar ali, a gente precisou, junto o carrinho e o urso de pelúcia, tem a massa de 7 bolinhas. Façam esse teste aí na balança que vocês criaram com o cabide, com o copo. A professora, super legal a ideia da mana do Fábio. Foi muito legal. Testem, tá? Coloca lá o lápis e, sei lá, uma pedrinha, o baguinho de feijão. Quantos baguinhos de feijão você vai precisar? Colocar lá no copinho para ficar com o mesmo peso do lápis. Depois muda. Coloca um lápis e uma caneta. Um lápis, a caneta e uma borracha. Quantos baguinhos de feijão você vai precisar para ter a mesma quantidade de massa do lápis, da caneta e da borracha? Olha só que legal, tá? E assim você vai mudando e vai percebendo que vai alterando a quantidade conforme a quantidade de massa que a gente vai colocando no outro copinho. Eu vou ter que ir mudando a quantidade de baguinho de feijão. Tá certo, galerinha? Isso vai ajudar vocês a ter mais, se apropriar mais dessa quantidade. E lembrando mais uma vez, quando a gente vai falar de medida de comprimento, centímetros, tá? E quando a gente vai falar de medida de massa, de peso, grama ou quilo, tá? Centímetro ou metro, tá certo? Além dessas atividades, a prof vai deixar para você uma contação de história super bacana. Um menino de 99 centímetros, tá? Para você ouvir uma história deitadinho, estourar uma pipoquinha aí no conforto da sua casa. Qualquer dúvida, galerinha, a prof está à disposição de vocês no grupo do WhatsApp até às 5h30 da tarde, tá certo? Fiquem com Deus, um final de semana repleto de coisas boas, de saúde, de paz, de amor, de muita alegria. E até segunda-feira na nossa live, tá joia? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.